Como pagar uma dívida de R$200 mil sem dinheiro e sem emprego? Essa foi a pergunta que me tirou do fundo do poço em 2020. E era exatamente essa situação que eu me encontrava, endividada, desempregada e sem dinheiro. Quando eu fiquei desempregada, nessa época em 2020, por conta de tudo que aconteceu no mundo, só para vocês terem uma noção, eu não tinha dinheiro do próximo aluguel. Eu era uma pessoa que vivia muito o momento, festa, fazer o que dava na cabeça e nunca pensava a longo prazo. Eu achava que existia aquela segurança na CLT e assim, nunca existiu, né? Porque eu já tinha sido demitida de outras empresas. Até que a gente entrou num cenário que ninguém sabia o que ia acontecer com as empresas. E foi assim durante 2 anos. E assim, eu não tinha quem viesse me salvar, não tinha o que fazer, eu precisava fazer alguma coisa. E aí, quando eu me fiz essa pergunta, eu juro pra vocês, eu joguei isso no Google e no YouTube. Como fazer dinheiro sem ter emprego? E me apareceram vários conteúdos de renda extra e empreendedorismo, que é uma coisa que eu nunca tinha aprendido em 34 anos. Então, o que eu aprendi desde que eu nasci é que eu iria para a escola, para a faculdade, ter um emprego e depois me aposentar. Na minha cabeça nunca passou a possibilidade, por exemplo, de comprar um carro à vista. Para mim tinha que ser tudo financiado, enfim, né? Coisas que todo mundo faz. Financiar um apartamento em 30 anos, mas a situação que eu vivia antes de perder o emprego era: eu só tinha dinheiro para pagar o aluguel e as contas básicas. Consequentemente, não tinha dinheiro suficiente e isso vai virando uma bola de neve, que é onde se encontram 78% das pessoas desse país hoje. Quase 80% dos brasileiros hoje estão endividados, justamente porque fica nessa roda de rato. Então, quando eu fiz essa pergunta, quando eu entendi esse universo novo para mim, as coisas começaram a acontecer a partir da minha ação. E aí, obviamente, que estudando muito, eu aprendi a fazer as perguntas corretas que me trouxeram ações inspiradas para eu estar aqui hoje faturando 6 dígitos por mês. E isso aconteceu em 3 anos. Outro ponto que foi bem difícil, bem desafiador para mim, foi enfrentar o medo. Porque é algo novo, gente. Eu estava há quase 20 anos fazendo a mesma coisa. Então, você fazer algo que tem um risco é desafiador. Só que eu não tinha outra opção. Eu precisava empreender, eu precisava entender de fazer renda extra, porque eu não tinha mais o emprego, eu não tinha o que fazer. E além de enfrentar o medo, eu tive que ter muita constância. Então, como eu era uma pessoa super dopaminérgica, que eu precisava do resultado de forma imediata, fazer algo para mim, plantar a semente que eu iria colher 2, 3 anos depois, era muito desafiador. É a mesma coisa com o emagrecimento. Então, quando eu emagreci os 40 quilos em 6 meses, eu tive que ter constância. E até então, todas as minhas dietas de 34 anos para trás nunca tinha dado certo porque eu queria eliminar 40 quilos em uma semana. Então, talvez o que falte aí na sua vida é você saber o que perguntar, é você saber outros caminhos e quais possibilidades que existem para você que você ainda não tem consciência, que você não tem clareza. E eu sei que pode ser que venham pessoas aqui e falem: não, eu já sei que eu tenho que fazer renda extra, que eu tenho que empreender, que eu preciso de dinheiro a mais, mas eu não tenho tempo. E aí acho que aqui cabe o discernimento de cada um e fazer o que está dentro da sua realidade, dentro do seu possível. Naquela época eu não tinha opção e eu fiz acontecer. Existem infinitas possibilidades de fazer renda extra, não é sobre isso esse vídeo. O que eu quero trazer para vocês é: qual será que é a pergunta ou a chave que falta você virar aí na sua mente para que você saia desse lugar que você está estagnado? E principalmente, o que você precisa tomar de ação para que isso aconteça? Eu sei que pode ser meio desafiador, né, para você que está ouvindo a primeira vez, o que é isso de fazer perguntas, como ter a mente próspera e tudo mais. Então, por exemplo, aqui dentro do 21 tem módulos de reprogramação mental e tudo mais, e tem uma aula específica, né, depois de Grabovoi, depois de arquétipos, que eu ensino as técnicas aqui, até dia 10. Esse passo a passo de 21 dias que eu sempre trago aqui para vocês foi algo que eu desenvolvi porque eu não conseguia manter constância. Eu já estava com meu saco cheio de ficar procurando um monte de coisas que eu precisava fazer para alcançar o que eu precisava. Então eu falei: quer saber, eu vou pegar tudo que funcionou para mim e vou fazer um passo a passo. E eu fiz para mim a princípio, e hoje ele tá aí para vocês. Enfim, o objetivo desse vídeo é falar para vocês que existe sim uma luz no final do túnel, no final do poço. É horrível a gente estar nesse lugar, passam sentimentos e pensamentos de nem querer mais pertencer a nada disso.
Parece que é tudo impossível, tudo é inalcançável, mas quando você percebe que, inclusive está na Bíblia, tudo é possível aquele que crê, e se uma pessoa conseguiu, você também consegue. É um trabalho de estratégia mental, de inteligência, de organização, de saber o que você vai fazer, e principalmente de ter essa mudança de mentalidade, que é o que você vai ter aí dentro dos 21 dias, e ter constância, você precisa persistir. Então eu sempre falo que não existe fracasso, existe desistência. Então tem pessoas que tentam fazer algo novo aí por 5 dias e param, enquanto elas continuam trabalhando a vida inteira em um lugar que não é delas, construindo o sonho de outras pessoas, que não é o seu. E é isso. Não desista, tenha constância, faça o que precisa ser feito e principalmente sai desse modo automático, deixa a vida me levar, pensa a médio, curto e longo prazo. Se hoje você perdesse a sua principal fonte de renda, por quanto tempo você iria sobreviver? E se a resposta é nem um dia, ou poucos meses, ou poucos anos, está na hora de você começar a prestar atenção nas suas finanças, porque não existe segurança em nada, só em você.